Olá, sejam bem-vindos a mais um encontro. Vamos falar hoje sobre bioquímica. Vamos aqui a introdução dos assuntos que vamos abordar. Definição: são reações químicas relacionadas com a biologia. As moléculas estudadas serão a água, lipídios, aminoácidos, carboidratos e ácidos nucleicos. A importância, para diagnósticos, prognósticos e para o tratamento. O objetivo de estudar bioquímica é para descrever e explicá-la, tá? Vamos relembrar aqui alguns conceitos. Os níveis de organização. Começamos pelos átomos. Vários átomos formam moléculas. Várias moléculas formam macromoléculas. Na sequência, organelas. Várias organelas formam a célula, que é a menor estrutura funcional do corpo, é célula, Várias células formam tecido, vários tecidos formam os órgãos, vários órgãos sistemas e vários sistemas o organismo. Biomolécula seriam os íons, lipídios, proteínas e ácidos nucleicos. Especificamente nos íons nós temos aí o hidrogênio, o carbono, o oxigênio e o nitrogênio. Estruturas da proteína primária, conforme figura. Estrutura secundária em hélice, A terciária, e a quaternária. Aí são várias terciárias, tá? Funções da proteína. Nós temos uma função estrutural, como exemplo aí o colágeno e a queratina. Enzimática, como exemplo aí a pepsina. Transportadora, exemplo aí as glúteos. Imunológica, como exemplo anticorpo. Reguladora, como exemplo aí a insulina e o próprio hormônio do crescimento. Estruturas do carboidrato. Monossacarídeo, tá aí a fórmula. CnH2nON, Então tá aí, C6H12O6 é o monossacarídeo, a glicose. Disacarídeos são 2 monossacarídeos, tá? Como exemplo aí temos a sacarose, que é glicose mais frutose. A lactose, que é glicose mais galactose. Maltose é glicose mais glicose. Oligosacarídeos já são de 2 a 10 monossacarídeos. Polissacarídeos acima de 10 monossacarídeos. A função dos carboidratos, tá? Ele possui outros nomes, como açúcares, como glicídios, possui alguns outros nomes aí, tá? Mas a função dele em si, ele serve como combustível biológico, serve para a atividade dos músculos, manutenção da temperatura corporal, para tensão arterial, para o correto funcionamento do intestino, para a atividade neural. Também ele serve como tem função estrutural também,
como exemplo da parede celular, e cutícula dos artrópodes, tá? Artrópodes, como exemplo aí temos a borboleta, a aranha, aquela estrutura mais externa aí, tá? Lipídios são as gorduras, né? Nós temos aí ácidos graxos, fosfolipídios, fosfoglicerídeos, fosfoesfingolipídios, temos vários aí. Esteroides também é um lipídio, tá? A função reserva energética, função estrutural também e regulador hormonal também, tá? Os ácidos nucleicos já é na sua forma polimerizada, né? Polímero. E o manômero, que é a menor parte do ácido nucleico, vai ser o quê? O nucleotídeo, que é formado por um grupo fosfato, um açúcar e uma base nitrogenada. Tá? Isso aí é uma leve introdução aí, falando aqui sobre a água. Vamos abordar aqui algumas características. É a biomolécula mais abundante no corpo, tá? Solvente universal é necessário para ocorrer as reações biológicas. Vamos entender um pouquinho aqui a estrutura da água, tá? Uma molécula de oxigênio, duas de hidrogênio. Os átomos, para possuir estabilidade, precisam ou de 2 elétrons, tá? Ou de 8 elétrons. Né? Tem 2 camadas, 2 elétrons. Até mais de 2 camadas precisam de 8 elétrons. Tá? Tá aqui a fórmula da água. O oxigênio possui 6 elétrons. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. O hidrogênio possui 1. Tá? Então, ele acaba fazendo uma ligação covalente. Nesse sentido aqui. Eles partilham elétrons aqui para ficar estável. Tá? Porém, os elétrons vão trafegar muito mais na órbita aqui do oxigênio, né? Porque ele é mais eletronegativo. Pega lá a tabela periódica. O hidrogênio está aqui, o oxigênio está aqui, tá? Então, ele é mais eletronegativo. Isso vai fazer uma grande diferença no tráfego aí na órbita, né? Eles vão trafegar mais tempo aqui no oxigênio do que nos hidrogênios. Tá? E outra característica, por ser uma molécula polar, que é justamente por essa eletronegatividade aqui, essas diferenças, que vai gerar essa polaridade, né? E é essa característica que faz reagir com moléculas biológicas, tá? Essa estrutura da água, o importante é isso. Saber do ângulo, 104,5 graus. E essa eletronegatividade, e que também é por ligação covalente, tá? Algumas propriedades da água. Temos aí, vamos citar aqui 10 propriedades da água. Densidade máxima a 4 graus Celsius.
tá? Essa densidade é uma coisa mais densa, né? Uma coisa mais consistente. É quando ela está mais... Deixa eu fazer um comparativo aqui. É quando essas moléculas possuem uma maior consistência, uma maior densidade, tá? Que é a 4 graus Celsius. Densidade, falar aqui das propriedades da água, de 10 propriedades. Densidade máxima a 4 graus Celsius, tá? Densidade nada mais é do que a maior concentração de massa por volume, tá? Isso aqui é a forma de densidade. Na água, isso vai ocorrer a 4 graus Celsius. Tá? Elevada condutividade calórica, tá? Então, é essa característica que faz a termorregulação, condução de calor para o corpo. É só lembrar aí uma piscina à noite, quando você entra, ela ainda está aquecida, porque recebeu calor o dia todo. Então, ela tem essa característica aí, tá? Capacidade de hidratação e solvatagem de íons, tá? Solvatagem, conforme essa figura aqui, você tem aqui são moléculas de água ao redor desse substrato, por exemplo, tá? Que interagem ou com substrato ou com íons, tá? Então, esse processo de isolar aqui as moléculas e transportar, né? Isso se chama solvatagem, tá? E aqui nessa outra figura, a gente observa que ao encostar na enzima, como essas pontes de hidrogênio são fracas, né? Eu abordo daqui a pouco esse tema. Ela é expulsa, né? E se conectando com a enzima para que ocorra a interação. Tá aqui, solvatagem de íons. Observe aí, a gente tem um cristal aí de NaCl, tá? Quando você joga aqui, ó, NaCl em forma de cristal, tá junto, ok? Quando imerso em água, você tem interação eletroiônica, já que a água é como se fosse um ímã, né? Polar, tem um polo negativo e um polo positivo. Então, parte negativa junta com Na+. Parte positiva vai juntar com Cl-. Então, é justamente essa abordagem aqui que ele está dando. E assim transportando esses íons pelo corpo através da solvatagem. Tá? Também ele interage aqui, né, com
compostos apolares. Né? De que forma, especificamente? Como a gente sabe que polar com apolar não há interação química, tá? Porém, ele desenvolve um processo de repulsão dessas moléculas apolares, formando, por exemplo, a membrana celular, por exemplo. Tá? Então, nesse sentido, daí, tá? Elevada tensão superficial, tá? Tensão superficial. Lembre do mosquito pousando na água, tá? Essa tensão superficial. Eletrólito débil. Ele libera íons H+ e OH-. É um ácido fraco. Daqui a pouco, mais na frente, vocês vão entender também essa questão de ácido fraco. Outra propriedade da água seria a transparência. Né? Essa transparência ela não afeta o homem diretamente, porém atrapalha a fotossíntese, por exemplo, e consequentemente atrapalha a cadeia alimentar, tá? Elevada constante dielétrica, tá? Ou seja, isolante, né? Entre os íons aí. Elevada temperatura de ebulição, 100 graus Celsius. Dissolvente dos compostos polares de natureza não iônica. Né? Quais são esses compostos aí de polares de natureza não iônica? Né? Aquela que não há doação definitiva de elétrons. Então, seriam aí álcool, ácidos, aminoácidos e glicídios. Tá? Então, a água serve para dissolvê-los também. Tá bom? Elevado calor específico. Né? Permite que a reação ocorra sem uma troca excessiva de calor aí. Também é outro mecanismo aí de regulagem da temperatura corporal. Funções bioquímicas e fisiológicas da água. Estrutural, solvente universal e termorregulador. Tá? Estrutural, porque estabiliza através de pontes de hidrogênio. Tá? Solvente universal, solvatagem aí, um exemplo, né? Ele tanto faz solvatagem de íons como de substratos, e como vimos acima, né? E termorregulador também, por causa das suas características, uma das 10 características. Compartimentização aquosa do corpo, tá? Então, onde é que a água se encontra? Tanto no líquido extracelular, com percentual de 30%, e intracelular, como 70%. Dentro da célula 70% e fora 30%. Desse líquido extracelular, 25% da água está dentro dos vasos, né? É intravascular. A água plasmática, né? A plasma mais a linfa, corresponde aí de 23% a 25%.
tá? Ok? Ou seja, dos 5%, né? Sendo que são 30% de líquido extracelular. 30%, desses 30%, 25% está dentro do intravascular. Desses 5 que sobrou, você vai ter 25% de água plasmática, tá? E 7% corresponde aí aos líquidos cefalorraquidiano e humor ocular. A água intracelular dentro da célula corresponde a 70%. Ela pode ser de uma forma livre ou ligada, né, ou associada, né? Então, a livre é aquela que circula livremente e a ligada está relacionada com as estruturas, tá? Difusão da água. Ela pode ser simples através da membrana, por difusão simples, ou facilitada através das aquaporinas. Regulação da água no organismo. Podem ser feitas pelo sistema, pelo hormônio antidiurético, o ADH, também pelo hormônio AVP, vasopressina, tá? Pelo sistema renina, angiotensina e aldosterona, regula a água também. E o peptídeo natridiurético auricular, o PNA. Funções da água: dissolvente universal, função estrutural, lubrificação, uma função metabólica e termorregulação. Desidratação é perda de líquido, impede que o corpo funcione bem, tá? As causas podem ser vômito, diarreia, poliúria, diaforese excessiva, que é suor excessivo, e poliúria seria excesso de perda de líquido através da urina, né? Mais de 3 litros aí por dia. Isso aí causa desidratação. Manifestações patológicas: cefaleia, né? Dor de cabeça, enjoos, perda brusca de peso, mudança de humor, perda de sono. Ionização da água. O que acontece? Vamos lá. Rapidamente aqui. Um ácido fraco, tá? Ele possui a seguinte relação: concentração dos produtos pela concentração dos reagentes. Isso aqui é uma regra da química, tá? Ora, se eu pegar íons de hidrogênio vezes íons de hidróxido de hidrogênio dividido pela concentração desse reagente, que é a água, né? Você vai chegar à seguinte fórmula matemática, desenvolvimento matemático. Antes de mais nada, para que achar essa constante de equilíbrio, tá? Porque a água, ela tem a facilidade de virar, de se dissolver, né,
Então, de H2O, ela vira hidrogênio e hidroxila, tá? Então, essa mudança que ele pode fazer, tá? Isso é que caracteriza ser um ácido fraco, tá? Então a água seria um ácido e uma base fraca, tá? Porém, qual é a constante de equilíbrio dessa migração? Então, através dessa fórmula aqui que você vai achar, tá? Então, ó, observe que a constante de equilíbrio ele é determinado a partir da condutibilidade elétrica da água. Por quê? Se há condução, há dissociação, né? Tendo dissociação, você tem elétrons trafegando, tá? E a condutibilidade da água é 1,8 vezes 10 a menos 16, tá? Com base nisso, com essa constante de equilíbrio da água, você chega ao pH da água, tá? Isso aqui é uma demonstração matemática de como chegou. Mas rapidamente, só para você entender, você tem que pegar a molaridade da água e aplicar nessa fórmula, que vai dar 55,5. Como é que chega nesse 55,5? Simples. Você pega a molaridade, que é transformar gramas por mol, tá? Fazer a conversão de quilo para litros, né? Então, se você pegar 1000 gramas dividido por a molaridade, a massa molar da água é 18 gramas por mol, é isso? Vezes litro. Então, corta. Você agora vai achar gramas por litro. Isso aqui é molar, tá? Então, 1000 dividido por 18 vai dar 55 molar. Então, foi só uma conversão que foi feita. Então, tá aqui o 55. Esse vezes essa constante aqui, tá? Então, 55,5 vezes K aqui é CH vezes OH, ó, tá? H vezes OH. Esses dois aqui ele chamou de KW, só para facilitar a conta, ok? Então, KW vai ser o 55,5 vezes K aqui, que é quanto? 1,8 vezes 10 a 16, que é a condução da água. 1,8 vezes 10 a 16, menos 10. 10 elevado a menos 16, tá? Prosseguindo nesses cálculos, parem e interpretem. Qualquer coisa, pesquise melhor isso aqui. É nada mais que uma conta simples, é uma demonstração que eu botei aqui só para nível de curiosidade, tá? E você entender como você acha o pH da água 7. Então, desenvolvendo essa fórmula aqui, chegou no KW de 1 vezes 10 a menos 14 m ao quadrado, tá? Então, KW
é igual a K ou H. Considerando OH como H, né? Substituindo o H por H, você fica H ao quadrado. Então, KW igual a H ao quadrado. Beleza? Você pega o H, tira a raiz de KW. O H vai ser igual, era 14, a raiz você divide por 2, vai dar 10 elevado a menos 7. Tá? Então, você chega por essa equação, você determinou que a concentração de hidrogênio vai ser igual a 10 a menos 7, tá? Ok? Fazendo essa consideração aqui, substituindo o H por H. Ora, pH nada mais é P é igual a quê? Uma função log negativa. Ok? Então, uma definição. Ele botou aqui. Então, eu quero P e P. Então vai ser pH vai ser igual a menos log, né, de 1 vezes 10 a menos 7. Pronto. Então, observe, foi uma convenção matemática, que o P equivale a menos log de alguma coisa, só para facilitar o entendimento. E função logarítmica é fácil, né? Então, se você tem log, tá aqui até para não perder tempo, log de x na base 3 igual a y, um exemplo. Como é que resolve isso? X é igual a 3 elevado a y, tá? Então, esse aqui desce, x, esse aqui vai para lá, 3 elevado a y, tá? Então, log de 10 menos 7. Como é que resolve isso daqui? Qual a y? Tá? Simples. Que resolução, ó. Certo? Então fica 10 a menos 7 igual a 10 pH. Ok? 10 a menos 7, a gente sabe que é igual a 1. 10 a sétima. 10 pH. Ok? Invertendo essa equação aqui, né? Você vai ter que 10 a 7 é igual a 10 elevado a pH. Então, pH é igual a 7. Então, demonstração matemática. Que não é aula de matemática, não. Dá um pausa aí para vocês entenderem. Tá? Tá aí, função logarítmica, para quem quiser lembrar. E como você chegou a essa definição aí de um pH 7. Então, nós temos uma escala aí que vai de 0 a 14 e que os sistemas biológicos funcionam de 3 a 8. Então, pH
Se ele abaixa, tá? Significa dizer que a concentração de hidrogênio sobe. Se o pH é alto, a concentração de hidrogênio desce. Tá? Então, ionização da água serve aí para determinar o pH da água, tá? Que ele neutro é 7, né? Como se chegou a essa fórmula. A água é um ácido e uma base fraca. O que é que isso significa dizer? Que durante a dissociação de H2O para H+ e OH-, né, há uma reação nos dois sentidos. Então, vou representar por duas setas: hidrogênio e hidroxila, tá? Mais hidroxila. Tanto ela vai nesse sentido, quanto ela pode voltar. Isso é uma definição de ácido ou base fraca, diferente do NaCl, por exemplo. NaCl, quando você dissolve, ele vira Na mais Cl mais Cl-. Isso aqui não volta mais, tá? Isso aqui é uma definição de ácido forte, de base forte. Já esse aqui é fraco porque ele tem essa condição de ir e vir, né? Baseado nessa característica, você tem uma constante de equilíbrio, né? Dessa migração entre formar, desassociar e se associar novamente, tá? Só que você vai perceber essa dissociação, tá? E associação quando você observa a condutividade, né, da substância, no caso aqui a água. Então essa condutibilidade elétrica seria de 1,8 vezes 10 a menos 16 molar, tá? Então, observem que a constante de equilíbrio de um ácido fraco você determina por essa fórmula aqui, ó, concentração dos produtos pela concentração dos reagentes, tá? Deixa eu botar em azul aqui. Então, os produtos: hidrogênio, né? H+ e OH-, e aqui o reagente, que seria a água, tá? Se você fizer o molar da água, tá? Como é o molar? O molar nada mais é do que essa fórmula aqui: a massa dividida pela massa molar vezes o volume, né? Tudo isso para achar uma relação em litros, tá? Porque molar é litros. E eu preciso multiplicar pela condutibilidade da água, que é 1,8. É por isso que eu tenho que fazer essa transformação aqui. E no mais, desenvolvendo essa fórmula aqui, foi isso que fiz. Massa molar da água é 18, tá? Vezes 1 litro. A massa, 1000 gramas, né? Porque molar é litro, né? Molaridade é quilo. Então, 55,5 molar é a relação aí
por litro. Para cálculos matemáticos, então pegou esse 55, passou multiplicando pelo aqui, ó, pela constante de equilíbrio, que a gente sabe que é quando a condutibilidade elétrica, vezes hidrogênio e H mais e OH menos, né? Aqui, hidróxido de hidrogênio. Essas duas, isso aqui ele igualou a 1 kW, tá? Ou seja, não há o que confundir, só repassando. Nessa fórmula aqui de cima, ele chamou isso aqui de kW e esse passou multiplicando para lá, tá? Então, 55 vezes kW igual a HOH, que chamou kW. Perfeito? Então, quem é a constante de equilíbrio? É aquele valor lá que a gente viu, 1 vezes 10 a 1,8 vezes 10 a menos 16. Então, esse kW chegou a um valor de 1 vezes 10 a menos 14. Tá? Andando mais aqui nessa fórmula, isso aqui é tudo para a determinação do pH da água, né? Seguindo na fórmula, KW é igual a HOH, ele pegou o OH e chamou de H, né? Aqui, ó. Então, desenvolvendo a equação, chegou que hidrogênio teria uma concentração de 10 a menos 7 molar, tá? Chegou essa fórmula aqui. Para não determinar o pH dessa forma, que é uma forma difícil de entender, né? Quis uma escala mais fácil, tá? Então, a gente sabe que se alguma coisa que tem 10 elevado a menos 7, é fácil a gente trabalhar com uma base logarítmica de base 10, né? Por quê? Porque eu tenho, por exemplo, log de x numa base 10, por exemplo, igual a y, tá? Como é que eu resolvo essa equação? Simples. Eu baixo o x vai ser igual a, e boto 10 para lá, 10 elevado a y, tá? É assim que você resolve função logarítmica. Mas só lembrando aí, para facilitar. Resolvendo essa equação, botando aqui, ó, pH, bota aqui de vermelho, pH aqui e P. Ele definiu que seria equivale a menos log de alguma coisa, tá? Então, pH vai ser igual a menos o log da concentração do hidrogênio, que nós achamos aqui, que é 10 a menos 7. Então, pH vai ser igual a menos log de 10 a menos 7 molar, ok? Se você resolver essa equação, observe que entrou menos log aí, por isso que os valores acabam se invertendo, né? Tá aqui a resolução dessa equação, tá? Então, pH menos log de 1 vezes 10 a menos 7. 1 vezes 10 a menos 7 é igual
a 10 elevado a pH, né? Porque a gente sabe quando o log não vem especificando a base 10. Então, tá aí como se achou esse valor, tá? Perfeito. Ótimo. Então, a concentração de hidrogênio é 10 a menos 7 e, obviamente, a de hidróxido de hidrogênio também é 10 a menos 7. Foi uma substituição matemática aí. O que importa é que você saiba que a determinação do pH veio através dessa fórmula aqui, concentração dos produtos pela concentração dos reagentes, que é usado para ácido e base fraca, tá? E o pH a uma escala de 0 a 14, e que os sistemas biológicos estão compreendidos aí entre um pH de 3 a 8, tá? Então tá aí um textinho, tem até essa equação aí para vocês. Deixa eu só ler, não sei se está dando para ler. Tá aí. Calcula o expoente a que 10 deve ser elevado para igualar a um determinado número. Por exemplo, 10 ao quadrado é igual a 100. Por isso, o log base 10 de 100 é 2. E o log base 10 é definido apenas para o número de números positivos. Óbvio, né? De matemática aí. Quem quiser, pesquisa um pouquinho aí sobre função logarítmica, já que se usa bastante aí na medicina, visto esses números aí muito pequenos, né? 10 elevado a menos 16, 10 elevado a 23, ou seja, são muitos números muito na base 10. Então, para se ter um melhor diálogo, se usa muito logarítmico para resolver esse entendimento, fica mais fácil, né? Entendimento. Então, o pH, o P, usou uma função negativa de log, consequentemente o hidrogênio, o pH alto, hidrogênio baixo, pH baixo, hidrogênio alto, tá? Então tá aí como se chegou aí ao pH da água, que é 7 aí, o neutro. Falar um pouquinho sobre a desidratação. Balanço da água, né, perdas versus ingresso de água. Nós temos aí uma perda normal de 2.500 ml por dia, num clima quente 3.300, com exercícios prolongados podemos perder aí até 6.600 ml, né? Por outro lado, os ingressos aí, normal aí no corpo, o normal seria beber aí mais ou menos 1,5 litro, dos alimentos teríamos uma absorção aí de 700 ml, e através da oxidação, né, do metabolismo aí, absorver 300 ml. Então, entra 2,5 litros e sai 2,5 litros. Algumas formas de perda aí da água seriam as seguintes. Formas insensíveis, né, que é pela pele e pelos pulmões, e as sensíveis, que é urina, suor e fezes, tá? Então, os 2,5 litros normalmente você perde dessa maneira: pela pele 350,
Pelo pulmão 350 também. Pela urina 1,5 litro. Temperatura de fezes 150 ml cada. Tá? Então, no clima quente, você altera aqui os pulmões, cai um pouquinho, tá? Pelo pulmão. Não, você urina menos, ó, 1.200. Agora perde bem mais pelo suor, só para 1.400. E por fezes também sai menos, tá? E já com exercícios prolongados, você perde bem mais pelos pulmões, né? E também aqui pelo suor. Chega a perder até 5 litros aqui de suor. E urina menos ainda, tá? Tá aí esses comparativos. Então, 2,5 litros, 3 litros e 300 ml e 6,8 litros aqui, aproximadamente. 6,6, perdão. Aqui, ó. Tá? Quais são os grupos de riscos? Bebês, lactantes, atletas, grávidas e anciãos. Tá? Bebê, primeiro ele não fala, depois ele tem uma produção de antidiurético limitada, não retém líquido no corpo, né? E apresenta uma maior taxa de superfície corporal, né? Com isso fica mais sensível ao calor e perde mais água. Lactantes, né? Porque tá saindo leite, perde mais líquido. Atletas, tá? Eles aumentam o risco aí de desidratação, né? Se não beber água antes de iniciar. Se durante tiver muito calor. Pessoas que não estão acostumadas. Pessoas que tiveram diarreias e vômitos. Indivíduos com escasso glicogênio muscular. E são exercícios aí acima de 60 minutos, tá? Começa aí o efeito da desidratação. Grávidas também é outro grupo de risco, porque 2/3 do aumento do peso da grávida é água, né? A água também ajuda a manter o líquido amniótico. O líquido também evita infecções urinárias, né? Faz bastante xixi e ajuda a combater a desidratação, né? Devido aí aos vômitos. Já nos anciãos também é outro grupo de risco, porque a função renal é reduzida com a idade, o mecanismo da sede fica danificado nos idosos, menor quantidade total de água no corpo e também temos a incontinência urinária, né? Para evitar a incontinência urinária, muita gente evita beber água à noite, tá? Tipos de desidratação. Nós temos desidratação isotônica, hipertônica e hipotônica, tá? Isotônica, água insoluta igual, hipertônica, água livre maior do que a solução, e hipotônico, ao contrário, né? Perde mais soluto do que o solvente. Com relação as porcentagens de perda de água, nós temos aí entre de 1 a 2 evoluindo a cada 2%, né? 1, 2, aí vem 3, 5, 6, 8, 9, 11, tá? Se você perder até 2%, os sintomas que você sente são o quê? Sede intensa, perda de apetite, mal-estar, fadiga, debilidade e dor de cabeça, tá? Então é aquela sede inicial que você teve, já é um sintoma aí, já perdeu 2% de água aí do seu corpo.
Quando você perde 3 a 5, você já começa aquele sintoma de boca seca, pouca urina, tem dificuldade para concentrar, sonolência, tem formigamento, impaciência, náuseas e estabilidade emocional. Tá? Porém, começa a ficar crítico quando você perde de 6 a 8%. Tá? Então, a sua frequência cardíaca já muda, já começa a te dar tontura, dificuldade para respirar e falar, confusão mental e lábios azulados, tá? Já de 9 a 11, já começa a ficar crítico, onde você passa a ter espasmos musculares, já tem problema de equilíbrio, circulação, começa a delirar, tem uma língua inchada, tá? Diminuição do volume sanguíneo e pressão arterial. E falha nos rins também. Tá? Então, muito preocupante aí a desidratação aí nessa faixa aí de 6 a 11%. Tá? Então, 6, 7, 8%, 9, 10 e 11. Tá? Ótimo. Então, eu falei a cada 2, né? Mas o primeiro é 1, 2%, depois a cada 3. Então, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então, causas da desidratação. Então, a perda versus o ingresso. Injetou menos do que, perdeu mais do que ingeriu, tá? Com aumento de perdas gástricas e intestinais, diarreia, vômitos, enfermidades, fístulas ou intervenções cirúrgicas. Escassez de ingestão de líquido, né? Pode ser a voluntária ou involuntária, né? Falta de bebida ou alguma doença. Aumento das perdas renais, né? Por exemplo, alimentos ricos em proteínas, alimentos minerais, pode ser por diabetes. E por remédios também, né? Diuréticos, tá? E aumento da temperatura também pode causar aí perda cutânea e pulmonar. Febre, exercício e tal, você aumenta daí também a perda da água. Consequências, altera o meio interno, né? Que é tudo líquido aí que está. O líquido extracelular, né? Que chama também de meio interno. Então, se altera o meio interno e associa com risco de quedas, infecções do trato urinário, cálculos renais, enfermidades dentais, transtornos broncopulmonares, câncer, constipação, enxaquecas. E observa a coloração da urina, como ela deve estar adequada. Então, esses 2 primeiros tons aí é a concentração adequada, tá? A do meio, leve, e essas mais escuras são desidratação já graves, tá? Desidratação no esporte, né? É intencional, para perder aquele peso, boxeador. Atrapalha no rendimento, né? E provoca fadiga aí. Beleza? Então, exercício acima de 40 minutos é bom começar a ingerir água fazendo esses exercícios, que justamente aumenta a fadiga. Então, você precisa aí de um consumo diário de 2,5 litros por dia. Grávidas, lactantes, idosos, 3 litros por dia. Então tá aí o tema de desidratação como água importante aí para todos.